Bom dia a todos, meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo védico, também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre o eclipse solar que vai ocorrer no dia 8 de abril de 2024, na segunda-feira. Ele vai ocorrer no signo de Peixes, lembrando que eu utilizo a astrologia védica. A base de cálculo, 99% dos maiores astrólogos da Índia, maiores astrólogos védicos, eles utilizam essa base de cálculo, é a base de cálculo sideral. Não é a mesma base de cálculo que eu utilizo aqui no Ocidente. Então, naturalmente, se vocês estão acostumados a olhar o mapa de vocês ou a análise dos astrólogos ocidentais, eles vão dizer o eclipse vai ocorrer no signo de Áries. Ok, não vou dizer que está errado ou que está certo, mas é um outro panorama. A astrologia védica, ela utiliza uma outra base de cálculo. Então ela vai apresentar para você o mapa, o teu mapa, por um outro viés. Então você não vai ter o teu ascendente no mesmo signo, vai ter em outro signo. São os 12 signos, são os 12 casos, os planetas também. A questão é só que a localização do teu ascendente vai estar em outro signo. Do seu Sol, da sua Lua, enfim. Então isso é importante para você entender. Porque quando você fizer uma consulta com um astrólogo védico, ele vai te apresentar um resultado diferente do seu mapa. Volto a dizer, é um outro panorama. Imagina que você olha o Pão de Açúcar todos os dias por um viés. Ok, que ótimo, o Pão de Açúcar continua lá lindo, maravilhoso. Porém, se eu te apresentar um outro ângulo de visão, né? Se você, por exemplo, você pegar um barco e ir para um outro canto, você vai olhar o Pão de Açúcar por um outro viés. Então, de repente, você vai ver alguns detalhes que você não está acostumado a olhar para o Pão de Açúcar. Então, para a sua vida, utilizar a astrologia védica também com uma outra visão sobre a sua vida, sobre o mundo, sobre a ocorrência desses aspectos que envolvem todo mundo. O eclipse é para todo mundo. É bastante enriquecedor para você. Só vai enriquecer. Tá? Então, lembrando disso. Outra coisa, vocês precisam ter em mãos o mapa de vocês calculado por essa base sideral. Tá? Não é o mapa que vocês têm em mãos, que vocês estão acostumados aqui no Brasil. Não é esse mapa. Tá? Para vocês acompanharem o meu vídeo, tem que ter em mãos o mapa calculado pela base sideral. Ok? É simples. Vai no astro.com. Na configuração, você muda. Aonde está zodíaco tropical, bota zodíaco sideral. Aí vai abrir uma partezinha ali, você coloca Ayanansha Lahiri. Tem vários. Você coloca o Lahiri. Lahiri é o que é utilizado pelos maiores astrólogos da Índia. Lahiri, L-A-H-I-R-I. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo direct. Rapidinho você... Agora, é isso. Porque você vai ter que saber o teu ascendente por esse mapa novo e vai ter que saber também a sua lua. Qual é o signo onde está a sua lua. Tá? Então, lembre-se disso. Bem, vamos lá. Primeiro ponto. Se você tem planetas nesse novo mapa, esse mapa védico, se você tem planetas próximo ao grau 25 de Peixes, atenção. Se o eclipse ocorre no grau 25 de Peixes e você tem planetas no seu mapa natal ali, presta atenção. Lembrando que o eclipse ele vai estar visível México, Estados Unidos e Canadá principalmente. Outro ponto. Preste atenção. O eclipse ele é tenso para todo mundo. É importante ficar atento, evitar coisas polêmicas nesse momento. Ok. Mas vamos lá. A promessa do seu mapa natal, independente de eclipse, se ela tem promessas boas, principalmente para a casa astrológica, a área da sua vida que envolve o signo de Peixe no seu mapa, esse mapa novo, mapa védico, for tenso, ruim, independente de qualquer coisa, esse eclipse vai trazer à tona o quê? Essas coisas já ruins. Se você tiver promessas bastante interessantes sobre essa área da tua vida, sobre a casa no seu mapa védico, que tem o signo de Peixes, naturalmente vai eclodir coisas interessantes. Ok? Então, o que eu digo para vocês mais importante é vocês terem acesso ao mapa natal de vocês. Ok? Mas, de qualquer maneira, fiquem atentos. Se vocês não sabem, não conhecem o mapa de vocês pela astrologia védica, astrologia indiana, tudo bem. Eu já estudei
muitos anos, a astrologia ocidental, ótimo, maravilhosa. Mas quando eu entrei em contato com a astrologia védica, é impressionantemente mais fantástico. É algo assim que... Volto a dizer, eu não estou condenando uma astrologia, não, mas eu estou dizendo para vocês um depoimento particular. Bem, mas o vídeo não é para isso. Um dia eu falo um pouco mais sobre isso, um pouco da minha jornada. Vamos lá. Lembrando que você precisa ter o seu signo ascendente, saber o signo que está o seu ascendente e a sua lua, tá? Porque vocês já conhecem e falam, olha, para você que tem, o eclipse ele vai incidir para, eu vou falar para todos os signos ascendentes, mas eu vou dizer assim, para você que tem o ascendente em Áries ou a lua em Áries, digamos que você tenha no seu mapa védico o ascendente em Áries e a lua em Leão, por exemplo. Ok? Então, o que você vai ver? Você vai ver os dois resultados. Lembre-se que olhar a lua também é muito importante para um outro testemunho. Então, não deixe isso de lado. Então, você vai olhar para você que tem ascendente em Áries ou lua em Áries, é com você, ascendente em Áries. Para você que tem ascendente em Leão ou lua em Leão, é para você também. Você não tem a lua em Leão? Então, olhe os dois testemunhos, ok? Beleza. Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre sobre o mito que envolve o eclipse. Bem, os devas, de um lado, os deuses, os assúrias, os demônios de um lado, Suarbano, um assúria, e os devas, que estavam para receber o néctar da imortalidade, o néctar da vida. Suarbano, um assúria, não ia receber por ser assúria, mas ele estava com muita inveja, ele queria, ele ficou com aquilo na cabeça, obsessivo, ele queria porque queria aquilo ali. Então o que ele fez? Ele mentiu, ele trapaceou, ele ocultou a sua natureza para se fingir de deva, ele fez de tudo que vocês possam imaginar, tá? Ocultou coisas para poder parecer um deva, mas o problema é que quando ele chegou lá, na fila lá, vamos brincar aqui, era uma fila para receber o néctar, o Sol, Súria, e a Lua, Chandra, estavam ali, tá, ó, que beleza, conversando, felizes da vida, e daqui a pouco, quando chega o Suarbano, o Sol e a Lua falam assim, vem cá, você não é um deva não, seu mentiroso de uma figa. Desmascarou o cara. Ele ficou irritado, tentou, conseguiu tomar um pouco, mas o Sol e a Lua, eles chamaram Vishnu, a divindade. Vishnu veio e cortou a cabeça de Suarbano, dividiu ele em duas partes. Bem, a cabeça de dragão, nó do norte ou Rahu. O corpo, cauda de dragão, nó do sul ou Ketu. Muito bem. Interessante é que se você olhar o eclipse no mapa, todo o eclipse, tanto solar quanto lunar, Ketu ou Rahu estarão sempre próximo da Lua ou do Sol. O que isso quer dizer? É que o eclipse ele é o momento que se oculta o Sol ou a Lua, depende, né? No caso do eclipse solar, o Sol estará ocultado, né? A Lua estará na frente do Sol. Então o Sol aqui, a Lua aqui e a Terra aqui. Então a gente não vai conseguir enxergar o Sol direito, ok? Bem, mas o interessante é que Rahu e Ketu, eles não são planetas. Você imagina que assim, a órbita da Lua, aqui a Lua está aqui, ó, andando. Aí você tem o Sol, que não é o Sol que anda, claro, vocês sabem disso, né? Que é a Terra. A Terra, então, na verdade, é o movimento aparente do Sol. Então o Sol está aqui, aí a Terra está fazendo assim. Olha a sonoplastia. E aqui a Lua. Tem um ponto de interseção entre essa órbita da Lua e essa órbita da Terra. Nesses dois pontos de conexão, né, a Lua está subindo, Rahu. Tocou no ponto quando ela está descendo, é Ketu. Ok? Então, é esses dois pontos que estarão sempre envolvidos nos eclipses. Ou é um ou outro. Nesse eclipse solar, é Rahu, que estará do lado do Sol. Do lado da Lua, claro, a Lua estará, é uma Lua nova, é a Lua, e Vênus também estará em peixe, mas estará a 10 graus no dia do eclipse.
tá? 10 graus de peixes e o eclipse vai ocorrer no grau 25, distante. Claro, é uma conjunção aplicativa, tá? Teremos 15 graus de distância de Vênus em peixes até o Sol em peixes. Mas como o Vênus é mais rápido do que o Sol, então a gente diz que é uma conjunção aplicativa. Mas ainda tem uma certa distância, são 15 graus, mas tudo bem. E Vênus estará em exaltação. Lembre-se que Vênus se exalta em peixe. Mas muito bem. Então, dito isto, um outro ponto importante aqui, para não esquecer. Leão é regido pelo Sol. Se nós estamos falando de um evento que envolve o Sol, naturalmente, você tem que saber aonde é que Leão, qual é a casa nesse mapa védico teu agora. Qual é a casa que Leão está. Lembrando que eu utilizo e eu ofereço para vocês a oportunidade de utilizar o sistema de casas inteiras, casas iguais, signos, ou seja, cada casa é um signo. Esquece um pouco esse sistema plácido de casa, que tem às vezes uma casa gigante, outra casa pequenininha. Porra, os astrólogos, eles é mais um problema. A astrologia é tão complexa, aí utiliza signos, os signos, as casas de mesmo tamanho, sabe? É muito simples. Se o teu ascendente ele é touro, é casa 1, ascendente é casa 1 e acabou. Se a primeira casa é touro, a segunda casa, ela é toda destinada a Gêmeos. A terceira, ela é toda destinada a Câncer. Se você tem um ascendente Capricórnio, a primeira casa é toda destinada a Capricórnio. A segunda casa, todas as casas têm o mesmo tamanho, com o signo correspondente. É simples, facilita a vida de vocês, pelo amor de Deus. Facilita a vida de vocês. Então o cara tem ascendente Capricórnio, segunda casa toda destinada a Aquário, a terceira toda destinada a Peixes, a quarta toda destinada a Áries. E acabou, tudo que tiver em Áries é casa 4. E seja feliz. Porra, não, porque pegou um pedacinho, não, porque agora a casa é gigante, aí signo interceptado. Porra, sério, desiste disso. Na boa. Na boa, assim, eu faço o convite a vocês. Não arruma problema, não. A astrologia tem muitos vetores, muita análise, a gente estuda todos os dias, muito, e, porra, então ainda arruma, simplifica a vida de vocês, ok? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, para você que tem o ascendente... Não, antes disso. Vamos falar um pouco do signo de peixe. O signo de peixes, ele é um signo regido pelo planeta Júpiter. O planeta Júpiter fala sobre expansão, sobre a transcendência, fala sobre dinheiro, prosperidade, viagem. Ele é um significador de filhos, de casamento também. Júpiter, ele fala sobre o conhecimento, sobre espiritualidade, sobre religião, tá? São os professores, são os gurus também, tá? Eu não estou olhando para a câmera, mas eu estou olhando para vocês, tá? De alguma forma. Então, lembre-se disso, tá? Mas Vênus se exalta no signo de peixe. Bem, quando a gente fala assim, o planeta se exalta em tal signo, quer dizer que ali ele tem uma maior potencialidade, ele se sente mais confortável. Então você imagina que Vênus, a deusa do amor, da arte, da inspiração artística, da beleza, enfim, da bondade, do amor e tudo mais, ela escolheu exatamente o signo de peixes para se sentir mais confortável. O que isso traz para a gente? Primeiro, com um signo altamente espiritual, porque Vênus é altamente espiritual. Essa ideia de vocês ficarem achando, vocês não, mas muitos ficam achando que Vênus é só pensar em dinheiro e sexo, por favor. Tá? Lembre-se que Vênus tem um aspecto altamente espiritual. Não é à toa que vai escolher um signo regido por Júpiter, espiritualidade, para se exaltar. Então olha só como é que não é por acaso. Tá? Então, dito isto, ok, Peixes, ele vai trazer para a gente um entendimento maior das coisas, uma visão, uma leitura cósmica, uma leitura mais ampla da vida. Peixes, ele vai trazer para a gente a capacidade de compreender coisas que não têm tanta lógica assim. Não está pautado num certo cientificismo,
não está pautado em argumentos tão bem estruturados. Lembrando que o signo oposto à Virgem, que o oposto a Peixes é Virgem. Bem, o que isso quer dizer? Se Virgem é altamente minucioso, Peixes acha que isso é perda de tempo. Porque na tentativa de você... Olha os meus amigos aí, os cachorrinhos. Se na tentativa de você compreender as coisas muito minuciosas, talvez você perca a oportunidade de ter a amplitude da visão da vida, do mundo, do cosmos, das coisas. Né? Se Virgem vai ficar altamente irritado, se o Peixes vai dizer, bem, eu estou sentindo que as coisas não estão interessantes, tem uma energia pesada aqui. Virgem falando, você está maluco? Baseado em quê? Cadê a comprovação científica? Não estou entendendo o que você está dizendo. Isso aí é... Ou seja, porque é um signo de terra. Né? As coisas elas precisam ser um pouco mais concretas em Virgem. Já Peixes não está muito atento a isso. Não é isso que interessa. Existe alguma coisa que está acontecendo, que está conectando, mas eu não sei exatamente o que é. E também não cabe aqui ter muitas explicações científicas de comprovações técnicas. Tá? É importante que a ideia de Peixes é trazer para a gente uma certa entrega. E principalmente a gente perder um pouco aquela fixação em pequenas coisas. Às vezes a gente fica preso a pequenas coisas e deixa de entender um propósito maior. Então Peixes, lembrando que o signo de Peixes, o peixe, ele é um símbolo da patrística, dos padres da igreja, lembra? Vocês sabem que o Novo Testamento ele está todo ele baseado nas águas, em peixes. Lembra os apóstolos, pescadores, né? Jesus andar sobre as águas, lembrando que os pés é regido por peixe, a cabeça Ares. As coisas não têm nem pé nem cabeça, ou seja, é preciso conectar a cabeça e os pés. Lembrando que tudo que você tem em contato, primeira coisa que você tem em contato com as coisas é com os pés, né? E os pés, vocês sabem, pela acupuntura, todos os meridianos. Todos os órgãos podem estar ali conectados ali por alguns pontos. Então, o Peixes é altamente esponjoso de conexão, de absorção das coisas. Tá? Bem, vamos lá. Dito isto, para você que tem ascendente ou lua em Áries, o eclipse ele vai ocorrer na 12ª casa do seu mapa, tá? E o signo de Leão, ele estará na 5ª casa. Então, 12ª casa. 12ª casa vai falar sobre despesas, perdas, isolamento, exílio, hospitalização, terras estrangeiras. Fala sobre presídios, manicômios, lugares onde você fica exilado, retiros espirituais porque a 12ª casa ela é a 4ª casa a partir da 9ª. Se a 9ª fala de espiritualidade, 4 casas astrológicas até a 12ª casa, então junta 4 com mais 9 espiritualidade, 4 terreno, espaço espiritual, ok? Hoje é muitas visitas, né? Então, a 12ª casa, ela é um retiro espiritual. Ou seja, um espaço ligado à espiritualidade, por exemplo. Também fala sobre caridade, investimentos a longo prazo também. Não é só despesa, não é só perdas, lembra disso. Por quê? Ela é a 2ª casa, toda a casa seguinte, ela é sempre a possibilidade de sustentar a casa anterior. Então, a 11ª casa é a casa dos ganhos, lucro líquido a partir do seu trabalho. É a casa da grana, não é só a casa de amiguinho, não. Tá? Isso é importante. Por quê? 10ª casa, profissão. 2 casas. Casa 2 não fala também sobre dinheiro, sobre bens, sobre valores e tudo mais? Então, a 11ª, ela é a 2ª a partir da 10ª. 10ª, profissão. 2 casas a partir da 10ª, dinheiro. Com profissão é o quê? O lucro da sua profissão. Por isso que a 11ª casa fala sobre ganhos.
passem a utilizar a 11ª casa também como ganhos, dinheiro. Casa 2 e casa 11 são as principais. A casa 9 também tem. 5 também por algum, mas não vou entrar aqui, mas também. Mas principalmente 11 e 2. Lembre-se disso. Vamos lá. Então fiquem atentos. Despesas, gastos excessivos, tá? Isolamento, exílio. Atenção, tá? Estou dando um panorama geral, gente. Tem muitos fatores aqui que só é possível analisando o mapa individual de vocês. Se vocês querem uma análise específica do mapa de vocês, entre em contato comigo pelo direct, eu passo os valores e aí eu faço para vocês, tá? Dá tempo ainda. Vamos lá, para você que tem ascendente em Touro, Leão vai estar na sua casa 4 e o eclipse vai ocorrer na sua casa 11. Bem, casa 11, como eu falei, ela é a casa do dinheiro. O lucro líquido a partir do teu trabalho. A casa 11 fala sobre network, amizade, eventos também. Eventos. Projetos coletivos também. Casa 11 também fala sobre isso. Tá? Então, pode haver ganho, sim. É possível. Tá? Claro que vai depender também das suas promessas natais. Você sabe que as pessoas, ao contrário do que o Ocidente tenta vender e passar pano, a astrologia védica é muito clara. Olhou o mapa natal, não tem promessa de ganho financeiro, não vai ganhar. Ai meu Deus, mas eu vou fazer de tudo. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Vai viver com pouco ali e tal, e não vai ganhar. Não vai ganhar, não vai ter ganhos substanciais. Não vai ter. Se não tiver essa promessa no mapa, esquece. Então, às vezes você talvez não vai ganhar muito, mas algum ganho. Então, por isso que eu digo, a análise do mapa natal de vocês é fundamental, tá? Então, atenção. Ou pode ter também questões envolvendo o seu ciclo de amigos também. Se você tiver conflitos no seu mapa natal em relação a esse tema, a essa casa, pode ser complicações, traições. Lembra-se que Rahu, ele fez de tudo. Lembra, Suarbano? O Rahu, ele fala muito dessa obsessão, ocultar coisas, então fiquem atentos. As situações, pode ser ganhos que você não espera, se for positivo no seu mapa natal. Se for algo complicado, pode trazer, por exemplo, amigos que te causam algum tipo de enganação, alguma coisa assim, ok? Para você que tem um ascendente em Gêmeos, o Leão vai estar na casa 3, ok? E o eclipse vai ocorrer na sua casa 10. Bem, casa 10 é profissão, vida pública, status, governo, grandes empresas, cargos de autoridade. Então, atenção, pode ter uma obsessão em relação a buscar um cargo de destaque, ou pelo menos dependendo das condições do seu mapa natal, das promessas do seu mapa natal. Se tiver ruim os temas envolvendo a sua casa 10, pode ser coisas ruins envolvendo a opinião pública em relação a você, tá? Então, atenção em relação a isso também. A sua profissão, algum tipo de problema, algo que você não estava esperando. Então, fiquem atentos em relação a isso. Vocês veem que a todo momento eu estou citando, se você tiver promessas boas no seu mapa natal sobre aquela casa específica, onde Peixes vai estar no seu mapa, a probabilidade de coisas interessantes aparecerem, claro. Já se você tiver coisas ruins, promessas ruins, ok? Vamos lá, para você que tem ascendente ou lua em Câncer, o eclipse ocorre na casa 9 e Leão estará na casa 2, ok? Bem, casa 9 é a casa do pai para a astrologia védica, ok? Ela é a casa das viagens também. Viagens está intimamente ligada. Terras estrangeiras, 12, porque de alguma forma é um exílio, né? A casa 9 fala sobre expansão, não só da consciência, mas expansão dos territórios, também fala de viagens. Casa 7 fala também, de certa forma, viagem. Casa 3 também fala sobre viagens também, tá? Mas casa 9 pode ser estrangeiro. Casa 9, espiritualidade, religião, estudo, universidade, pós-graduação, professores, líderes espirituais. Se são líderes espirituais, fiquem atentos. Pode ser uma problemática para vocês, por que não? De repente vocês acreditarem, se tiver promessas
complicadas e tensas no mapa natal de vocês, com relação à casa 9, pode ser que nesse momento, por exemplo, apareça um padre meio esquisito, um pastor, um rabino, ou até um guru indiano, que talvez seja um pilantra, não sei. Lembra-se que o eclipse, muitas vezes ele mostra, ele oculta o Sol. Lembra disso? Então, às vezes, as coisas não vão ficar tão claras para vocês. Tá? Então, isso é importante ficar atento. Tá? Para você que tem ascendente ou lua em Leão, eu acho que talvez são os que mais irão sentir. Claro, aqueles que têm planetas perto do grau 25 de Peixes, mas... Porque a casa 8, pela astrologia védica, ela é chamada de casa dustana, uma casa difícil. Alguns astrólogos, em livros clássicos, eles falam que talvez seja a casa mais maléfica. Tá? Bem, um dia eu falo sobre isso, mas... claro que ela tem coisas interessantes, ela fala sobre herança, ela fala sobre estudos do ocultismo, fala sobre a nossa capacidade também de pesquisas profundas, mas ela é uma casa difícil, é uma casa de instabilidade. E ela é chamada também... Por que as casas chamadas casas Dustana em sânscrito? Dustana é a casa 6, a casa 8 e a casa 12. A 12 perdas, a 6 obstáculos e a 8 instabilidade. Então, a casa 8 ela fala sobre as instabilidades da vida, a ocorrência de fatos emergenciais. Não é à toa que fala sobre ganhos repentinos. É uma casa complicada, fala sobre vícios, medos, coisas ocultas, transformações, mas não é essa transformação romântica que no Ocidente adora falar, né? As transformações, ai que lindo. Transformações que tem um preço altíssimo, cara. Altíssimo. Não é assim, é transformação de verdade mesmo, é você ir aos teus infernos e voltar, tá? Não é à toa que a casa seguinte é a casa da espiritualidade, que é a casa mais benéfica, pela astrologia védica, a casa 9. Olha que coisa curiosa. Então, assim, tem que ter uma casa muito boa para depois de enfrentar a 8, né? Muito bem. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu só me ajeitar aqui. Então, voltando. Então, o que acontece? Leão vai estar no ascendente. Ascendente Leão, para você que tem ascendente em Leão ou lua em Leão. Então, você vê que o resultado, o eclipse vai ocorrer numa casa 8. Já. E a casa que Leão vai estar é o ascendente, que é você, é o teu corpo, a tua cabeça. Então, atenção aí, a turminha aí a turminha de ascendente Leão não vai ser brincadeira não. Mas vamos lá. Então a casa 8, eu já falei da casa 8. Vamos agora para você que tem o ascendente ou lua em Virgem. Bem, para você que tem o ascendente ou a lua em Virgem, Leão estará na casa 12 e o eclipse vai ocorrer na casa 7. Casa 7, principal casa de análise sobre o sexo. Deixa um pouquinho de lado essa história de casa 8. Casa 8 é tabu, coisas ocultas, ok, tem até uma certa relação. A casa 5 é diversão, outras coisas, ok, até tem. A 12 também a gente pode ver, as casas cama, as casas sobre aspirações, desejos, a casa 3, 7 e 11 são as casas chamadas casas Kama, K-A-M-A. Não é à toa que Kama Sutra sobre os compêndios, os livros de estudos, Kama de desejos. Então não é à toa que Kama Sutra é um livro que fala sobre, enfim, desejos, o sexo e toda... mas o que eu estou querendo dizer é que a casa 7, passem a analisar a casa 7 como a casa principal do sexo. Casa 7, casamento, parcerias, sócios. Casa 7 também tem a ver com... É uma casa de ajuda ao outro também, sabia? Porque a casa 7 é onde o Sol ele se põe. O Sol ele ascende na casa 1, ascendente. E ele fica no ponto mais alto do céu, Sol a pino, ao meio-dia.
Tanto é que quem nasceu próximo do meio-dia provavelmente tem um sol de casa 10. Quem nasceu próximo das 6 horas da tarde, quando o sol está se pondo, deve ter um sol de casa 7. Então é interessante que o teu sol ele se apaga um pouco na 7 para dar espaço para o sol do outro, não é à toa que é a casa do casamento. Então a casa 7 ela tem uma relação sim, da tua relação com o outro, com o público, tá? Tem sim, tá? Pensem nisso também. Então, atenção com relação ao casamento, em relação também à casa da sua esposa ou do seu marido, a casa 7. Atenção a isso, atenção aos sócios. Se você não tiver boas promessas em relação às sociedades comerciais, pode ser que alguma coisa venha à tona. Talvez você descubra um roubo ou um desvio de dinheiro. Entendeu? Coisas ocultas, assim. É claro que eu estou falando panorama geral, isso vai depender também das dashas, que é uma técnica, trânsito, tem muitos fatores. Aqui é um panorama geral, gente. Eu estou aqui, mas a análise individual do mapa de vocês que é o importante, mais importante. Aqui é um panorama geral, beleza, é legal, mas a gente sabe que especificamente o mapa de vocês é melhor, tá? Então, atenção em relação a isso. Casa 6, vamos lá. Para vocês que têm ascendente ou lua em Libra, casa 6, peixes. Ou seja, o eclipse vai ocorrer na casa 6. Tá? E Leão vai estar na casa 11. Tá? Então, casa 6. Casa 6 é a casa dos inimigos, dos obstáculos da vida. Casa 6 é a casa das dívidas, é a casa doença. Ela é uma chamada casa do Stana, lembra? Casa 6, 8 e 12 não são fáceis. Casa 6 fala sobre a madrasta, dia a dia do trabalho, seus funcionários, enfim, muito mais. Mas o que é a casa do divórcio. Atenção a isso. Então, dívidas, atenção a isso. Evita contrair dívidas, tá? Não é o momento para isso, tá? Fique atento a esses temas, em relação à sua saúde, cuidado com a sua saúde, né? Passe a revisar esse tema, né? Coloca em foco isso, esses dias, tá? Para vocês que têm o ascendente ou a lua em Escorpião, o eclipse ele vai ocorrer na casa 5, tá? Leão vai estar na casa 10, ok? Então vamos lá, casa 5, peixes, para os ascendentes ou lua em Escorpião. Casa 5, ela é a casa dos filhos, ela é a casa dos estudos. Lembra? Olha só outra coisa. Liga, olha só, gente. Não fica apenas nessa historinha do 5 é sexo, namorinho, sexo, namorinho, filhos. Ok, diversão, né? É a casa dos artistas, mas lembre-se, é a casa dos estudos, práticas espirituais, estudos, lembre-se disso. Estudos também está ligado à educação. A casa 9 e a casa 5, elas têm uma relação íntima. Não desvincule a casa 5 de estudos. Casa 5 não é ir na hora do recreio, não. Casa 5, estudos também. Então, atenção em relação a isso. Olha o barulho. Esse barulho é da prefeitura que está lançando fumaça, casa de mosquito da dengue. Vamos lá. Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Com relação a filhos, tá? Se o tema natal de vocês apresentar complicações em relação aos temas de filhos, pode ter problemáticas em relação a filhos, pode ter problemáticas em relação aos seus estudos. A casa 5 também fala sobre jogos de azar, tá? Atento a isso. Tá ligado muito à previsão, né? Então, atenção a esses pontos, tá? Mas por um outro lado, pode ser também o início de estudos bastante profundos, né? Inclusive para vocês que têm um ascendente escorpião, ele já traz de cara
essa força muito do ocultismo, né, no sentido de astrologia, numerologia, tarô, enfim. Então pode ser, sim, pode ser. Pode ser estudos também sobre temas estrangeiros, porque Rahu fala muito disso. Temas estrangeiros, tá? Então, pode ser também. Para você que tem ascendente ou lua em Sagitário, casa 4, o peixe vai estar lá. Então, o eclipse vai ocorrer. A casa 4 e Leão. Leão, para os ascendentes, será casa 9, tá? Para os ascendentes ou lua em Leão. Então, a casa 4 é a casa da felicidade, a casa do conforto, segurança emocional, raízes. Família, casa 2 e casa 4. Casa 4 sobre suas memórias, questões profundas emocionais. Muitos psicólogos têm uma proeminência, casa 4. Muitas vezes, às vezes, você tem o regente da casa 10, regente da casa 4 na 10, né? Enfim, tem outras configurações possíveis também. Mas a casa 4 tem muita ligação com esses aspectos. Fala sobre imóveis, a sua casa, sobre automóveis, né? Bem, tem muito casa da mãe. Então, atenção com relação à mãe, tá? Atenção com relação também à sua casa. Algo pode, dependendo das condições do seu mapa natal, pode aparecer problemas, obras para fazer em casa, tá? Com relação ao seu carro também, tá? Assuntos relevantes em relação também às suas questões emocionais. Pode ser a oportunidade de você buscar uma análise, começar uma análise, não é isso? Importante. Não. Para você que tem ascendente ou lua em Capricórnio. Peixes, casa 3. Tá? Leão, casa 8. Então, vamos lá. Peixes na casa 3. O eclipse vai ocorrer lá. Casa 3 é a casa da coragem, principalmente. Casa também é a casa da mídias, divulgação, intercomunicação. A fala, a fala está muito ligada entre a casa 2 e 3. A casa 3 ela tem muito mais a ver com a interação com as pessoas. A casa 2 ela é a fala por si só, vamos dizer assim, né? Bem, existe uma técnica chamada Bhavat Bhavan. Então, né, são as casas derivadas. Então, a casa 3 ela é a segunda da segunda casa. E isso, se a casa 2 é a casa da fala, a segunda casa da segunda fala, digamos assim, a gente pode dizer que dá uma reforçada ou um certo upgrade da casa 2, né? Então, por isso que a casa 2 e casa 3, elas têm uma relação íntima quando se fala em fala, ok? Então, a casa 3, ela é a casa do empreendedorismo também, ela é a casa da iniciativa, porque a casa 3, ela tem muito a ver com os seus... com aquilo que você almeja, mas que você vai fazer individualmente, entendeu? Está muito ligado a isso. Né? Então, por isso que é uma casa do empreendedorismo, uma casa da divulgação, uma casa de estudos também. Tá? Ela também fala sobre estudos. Mas coisas mais operacionais, viagens. Não pense só em viagem curta, não. Principalmente viagem curta, mas pode ser também viagens mais longas. Mas não acharia estranho, tá? Até porque ela fica exatamente oposta, né, à casa 9, que fala em viagens longas. Então, às vezes, você tem um determinado planeta em trânsito na 3, mas ela lança um olhar para a 9. Então, às vezes, pode sim, não seria estranho não, tá? Mas ficar atento a esses temas, repensar sobre a forma como você vai divulgar. Rahu pode dar a você, talvez, uma maneira, às vezes, um pouco difícil de lidar com a transmissão. Pode, às vezes, talvez até trazer elementos do estrangeiro com relação às mídias, com relação às suas... Atenção nas suas viagens também, ficar atento. Revisar também, olhar o carro, aquela coisa toda, se está tudo certinho, ficar mais atento, tá? Para você que tem ascendente ou lua em aquário, peixes vai estar na casa 2, tá? O leão, casa 7, tá? Então vamos lá, casa 2. Casa 2 é a casa da família, a casa dos bens, dos valores. A casa 2 ela fala sobre a comida. Comida, lembre-se disso. Passa a analisar casa 2 como comida também.
Porque a casa 2 ela tem a ver com tudo aquilo que ajuda a sustentar o corpo. Casa 1. Dinheiro, casa 2, né? Então é importante. Tem a ver também, vocês sabem quem tem a ver também com o ensino infantil. Também tem a ver, tá? Eu já vi isso em alguns mapas. Também tem literatura que fala disso também. Mas não é o mais importante, tá? Não fique preso a esse ponto, não. Tá? Mas enfim, alimentação, ficar atento à relação, sua dieta, importante. Muita família, atenção aos temas de família, tá? Também são pontos importantes. E para você que tem ascendente ou lua em peixes, Leão vai estar na casa 6 e, bem, o ascendente. O ascendente, ele é o seu corpo, ele é a sua mente, né? O ascendente, ele está intimamente ligado com as suas ações que autênticas, ou seja, aquela que parte de você. Não é à toa que numa revolução solar, quando você tem o ascendente do ano com o mesmo ascendente do seu mapa natal, indica uma ação, a necessidade de tomar iniciativas próprias. Sabe que aquela iniciativa que você toma, que você não pode esperar por ninguém? São decisões, as decisões eram em última instância, mas às vezes não, às vezes você tem que tomar em conjunto, às vezes nem sempre mas a casa 1 ela tem isso, né, de você sustentar aquela coisa que você tanto quer e que às vezes você abriu mão durante muito tempo, por exemplo. Então atenção com o corpo, atenção com a saúde, atenção com inícios de projetos também, de coisas na vida de vocês, né? É importante ficar atento a isso, tá? É isso, gente. Qualquer coisa, se vocês quiserem marcar uma consulta, entre em contato comigo no direct, tá? Mas entra logo, para a gente conseguir fazer essa análise para vocês. Eu passo o valor direitinho, para a gente conseguir ter essa clareza específica para você, tá? Eu fiz um panorama geral, tá bom? É isso, um abraço.